Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muita curiosidade e também alguns exageros na mídia: a anomalia magnética do Atlântico Sul, ou simplesmente AMAS. De vez em quando parece que a pauta de desastres apocalípticos acabam e a grande mídia precisa ressuscitar alguns assuntos e espalhar um medinho pela internet. Mas se você viu esse assunto por aí e está se perguntando o que é essa anomalia magnética no Atlântico Sul, fica nesse vídeo até o final para descobrir. E hoje aqui eu tô com um look diferente, blusa e touca, né, porque tá bem frio. Bora lá então, gente. Para começar, é importante entender o que é o campo magnético da Terra. O campo magnético terrestre é uma espécie de escudo invisível que protege o nosso planeta de partículas carregadas vindas do espaço, principalmente o vento solar. Esse escudo é gerado pelo movimento de ferro e níquel no núcleo líquido da Terra, o núcleo externo, criando assim um campo magnético poderoso que se estende por todo o planeta e além, formando a magnetosfera. Mas como que esse campo magnético é gerado, né? Bom, como eu falei para vocês, ele é gerado no núcleo da Terra e é o resultado de movimentos de materiais eletricamente condutores, como o ferro e o níquel, que compõem esse núcleo, né? Esses movimentos são causados pelas correntes de convecção no núcleo líquido, onde o calor do núcleo interno, que é sólido, aquece o material ao redor, fazendo com que ele suba, esfrie e depois desça novamente. Daí esse movimento cria correntes elétricas, que por sua vez geram o campo magnético em um processo conhecido como geodínamo. É um processo contínuo e dinâmico que mantém o campo magnético da Terra ativo e forte. Esse campo magnético é essencial para a vida na Terra, porque ele desvia a maior parte das partículas solares para longe do nosso planeta. O vento solar, que é um fluxo de partículas carregadas emanadas pelo Sol, é desviado então pela magnetosfera, protegendo a atmosfera da Terra e prevenindo a erosão atmosférica. Sem o campo magnético, essas partículas poderiam atingir a superfície da atmosfera da Terra com muito mais frequência, causando assim danos significativos à vida e aos sistemas eletrônicos, virtualmente também varrendo a atmosfera terrestre. O campo magnético interage principalmente com a ionosfera, que é a quarta camada terrestre da atmosfera. As camadas da atmosfera, começando aqui de baixo para cima, são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e finalmente ionosfera ou termosfera. A ionosfera é crucial para a comunicação por rádio, porque ela reflete as ondas de rádio de volta para a Terra, permitindo assim uma comunicação de longa distância. É importante ressaltar que essa interação não afeta diretamente a atmosfera inferior, onde nós vivemos, ou seja, a troposfera, que é a camada mais próxima da superfície terrestre e onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos. É na ionosfera que ocorrem as auroras nas regiões polares, porque as linhas de campo magnético emanam de lá. Agora que entendemos o básico sobre o campo magnético, a gente precisa falar melhor da AMAS, a Anomalia Magnética do Atlântico Sul, que é uma região onde o campo magnético terrestre é um pouco mais fraco do que em outras partes do mundo. Essa área se estende sobre uma grande parte do Atlântico Sul, abrangendo partes da América do Sul, África e Atlântico, o próprio Oceano Atlântico. Na prática, a AMAS representa uma espécie de ponto fraco no escudo protetor da Terra. O campo magnético da Terra também não é perfeitinho como essas imagens didáticas mostram pra gente aí, como eu estou mostrando para vocês. Existem regiões onde ele é mais forte e regiões onde ele é mais fraco, como aqui nessa região da AMAS. E a existência da AMAS está relacionada à heterogeneidade das camadas internas da Terra. Diferente também do que muitos livros didáticos mostram, essas camadas não são perfeitas. Elas contêm fragmentos de placas tectônicas e até pedaços de um antigo planeta chamado Theia, que colidiu com a Terra há bilhões de anos atrás, quando a Terra ainda estava se formando, e dessa colisão resultou aí o nosso satélite natural, a Lua. Então o interior da Terra ele é um pouco bagunçado, e esses materiais heterogêneos no manto terrestre influenciam a forma como o campo magnético é gerado, criando assim áreas onde o campo magnético é mais forte ou mais fraco. A presença dessas anomalias geológicas causa variações na intensidade do campo magnético, resultando assim na formação da anomalia magnética do Atlântico Sul. Recentemente tem se falado muito sobre o crescimento da AMAS,
Esse aumento já era previsto pelos cientistas e está acontecendo a uma taxa de cerca de 5%. Além disso, a AMAS está se dividindo em duas partes, uma mais sobre a América do Sul e uma mais perto do continente africano, porém ainda sobre o Atlântico. E essa divisão entre duas áreas distintas dentro da AMAS é um fenômeno que já está sendo estudado há décadas e já era esperado esse comportamento. Estudos antigos já previam o aumento da área da AMAS e também a sua divisão. E conforme os estudos já indicavam, de fato está acontecendo. Só que é um movimento muito lento e não surgiu de uma hora para outra. Na verdade, todo esse comportamento, essa separação, ocorre em ciclos, envolvendo ali diferentes processos dinâmicos no interior da Terra. É importante ressaltar que a AMAS ela não surgiu agora, ela existe há milhões de anos e já é estudada, como eu falei, há décadas. Estudos geológicos indicam que podemos rastrear a AMAS até 11 milhões de anos no passado. E é possível fazer isso observando ali materiais magnéticos em rochas. Aí talvez você esteja se perguntando, mas por que a gente estuda a AMAS então se não tem perigo para a gente aqui no solo? Aí que está o pulo do gato. As agências espaciais, elas monitoram a AMAS de perto por causa dos satélites. Na região da AMAS, a proteção magnética é mais fraca, o que aumenta a exposição dos satélites à radiação espacial, podendo ali danificá-los. Então, para evitar esses danos, os satélites que passam pela AMAS precisam entrar no modo de stand-by, uma espécie de modo de segurança que desativa temporariamente alguns componentes. Isso é semelhante quando a gente desliga aparelhos eletrodomésticos durante uma tempestade com muito raio. A gente faz isso para evitar os picos de energia e evitar que os eletrodomésticos queimem. A mesma coisa acontece com os satélites. Então, esse monitoramento constante permite que as agências espaciais tomem medidas preventivas para proteger os satélites e garantir o seu funcionamento adequado. E vale destacar que não existe só a NASA no mundo, não. Tem a Agência Espacial Europeia, tem a Agência Russa, tem a Agência Espacial lá da China. O próprio Brasil, né, também tem a sua agência espacial, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu já trouxe aqui a Cláudia Medeiros, que atua como controladora de satélites. É função dela, por exemplo, fazer essas manobras para evitar que os nossos satélites acabem sendo danificados, por exemplo, quando passam ali pela AMAS. Então, parem de criar teorias conspiratórias da NASA como se ela fosse alguma instituição maligna que tenta controlar o mundo. Gente, a NASA é apenas uma agência espacial, a agência espacial dos Estados Unidos. Tem trocentas outras agências espaciais pelo mundo, inclusive de países rivais no campo ideológico e político, né, como a Rússia e a China. Então, assim, nada a ver essas teorias da conspiração, porque tudo que a NASA sabe, as outras agências sabem também. Então esse papo aí de NASA escondendo as coisas parece mais, roteiro de filme de Marvel, né? Vocês veem aqui que eu gosto muito de Marvel e DC. Então, assim, esse papinho aí parece coisa de filme de ficção científica. Vamos parar com isso, vamos deixar a infância no passado, ou então só curtir os filmes sabendo que eles são ficção, tá? Aquelas historinhas da Marvel não acontecem no mundo real, não. Não tem super vilões no mundo, não. Bom, mas eu sei que vocês estão querendo saber aí sobre os efeitos sobre humanos e animais, né? E apesar de todo esse monitoramento e das mudanças aí na AMAS, é importante que a gente esclareça que ela não afeta humanos, animais ou o clima troposférico. A interação do campo magnético com a ionosfera, que é a camada superior ali da atmosfera, não se traduz em efeitos diretos nas camadas inferiores, onde nós vivemos. Portanto, não há motivo para pânico. As variações no campo magnético causadas pela AMAS não têm impacto na saúde humana ou no comportamento dos animais, nem influenciam o clima troposférico. Ou seja, essa anomalia não tem poder de causar chuvas, furacões, granizos, seca, qualquer outro evento relacionado ao tempo atmosférico que nos atinge aqui embaixo. Outra coisa muito importante para se falar, porque tem uma galera confundindo legal, inclusive vieram lá nos comentários dos vídeos que eu fiz sobre aquela anomalia lá no site do Ventus Sky, que na verdade não foi anomalia, foi um erro, né? E tem uma galera confundindo a AMAS com aquele erro do Ventus Sky. Esse erro do site Ventus Sky foi causado por um problema no modelo de dados meteorológicos
de um dos serviços meteorológicos, né, de um serviço de dados que a VentusSky utiliza e não tem nenhuma relação com a AMAS. Só que a internet começou a usar a palavra anomalia para reportar esse erro, o que gerou a confusão. Então, assim, para esclarecer, a VentusSky é uma plataforma que visualiza dados meteorológicos em tempo real, incluindo previsões de ondas e outros fenômenos climáticos. Eu uso a VentusSky toda vez que eu faço algum tipo de vídeo de análise meteorológica, né, como as chuvas lá do Rio Grande do Sul. Só que em alguns períodos, como em fevereiro, em abril desse ano, um erro no modelo de dados meteorológicos fornecidos por uma empresa, né, acabou resultando em previsões de ondas de mais de 25 metros ao longo da costa africana, ali no Atlântico Sul. Esse erro persistiu por algumas horas e se repetiu algumas vezes desde então. E isso acabou gerando alarmes, especulações sobre fenômenos incomuns, sobre OVNIs, sobre monstros marinhos. O fato é que o problema foi identificado pela equipe da VentusSky, ela veio a público, falou que se tratava de um erro e desde então ela atualizou seu sistema de modelos para evitar que erros semelhantes ocorram no futuro, incluindo aí um segundo banco de dados na questão de altura das ondas, né, que não mostra erro nenhum. Eu sei que aquele modelo que gerou erro em fevereiro, em abril, continua de vez em quando mostrando essa anomalia, mas é porque de fato o erro não foi corrigido pela empresa, nem é a VentusSky, é a própria empresa que administra ali as boias e os sensores lá do Atlântico Sul, que mostra uma altura de ondas que não existe. Ah, professor, mas como é que você sabe que essas ondas não estão acontecendo? Porque olha só esse mapa aqui mostra a rota de navios, tem um monte de navios que passam por essa região. Imagina só esses navios passando por ondas de 25 metros, óbvio que isso faria com que vários deles acabassem afundando, ou então eles iriam reportar que algo anormal estava acontecendo no oceano. Além disso, nos meus outros vídeos sobre essa anomalia, né, esse erro do VentusSky, nem vou chamar de anomalia mais, uma inscrita comentou que estava fazendo um cruzeiro justamente na data em que esse erro aconteceu, justamente por aquela região. E ela mencionou que não aconteceu nada demais no mar. Além disso, ondas de 25 metros não desaparecem assim do nada. Essas ondas chegariam à costa africana provocando um super tsunami. E essas ondas também chegariam aqui no Brasil, provocando tsunamis no sul, sudeste e parte do nordeste, o que também não aconteceu. Então, essas ondas não existiram de verdade. Na verdade, os sensores ali, as boias que fazem a medição da altura de ondas, estão mostrando um valor de ondas que não corresponde ao valor da realidade. Eu acho que não é tão difícil entender assim. É porque tem uma galera aí se esforçando para não entender. Então, assim, para deixar claro, essas previsões de ondas gigantes, elas foram uma falha isolada nesse modelo de dados e não tem qualquer relação com a anomalia magnética do Atlântico Sul, que é uma característica geofísica constante e não um evento climático meteorológico. Então, por isso que é importante distinguir entre esses dois eventos para evitar a desinformação, porque a internet começou a usar a palavra anomalia para esse erro do VentusSky. Então, pessoal, é isso. A anomalia magnética do Atlântico Sul é uma área de fraqueza no campo magnético terrestre, está sendo estudada e monitorada constantemente por diversas agências espaciais do mundo, incluindo aqui do Brasil, e não precisamos nos preocupar com impactos diretos na nossa vida cotidiana, apenas aí com os satélites que fazem parte das nossas vidas também, porque eles ajudam na previsão do tempo, ajudam nas comunicações, no sistema de GPS, né? Não só o GPS, como outros sistemas de georreferenciamento pelo mundo, enfim, eles afetam sim as nossas vidas, mas não existe aqui uma preocupação dessa radiação que vem do Sol em afetar diretamente o tecido orgânico, né, o tecido dos humanos e dos animais. Fechado? Ó, se você chegou até aqui e se você gostou desse vídeo, apenas se você gostou, tá? Se você não gostou, não precisa fazer nada não. Mas se você gostou, deixa o like, comenta o que você sabia dessa anomalia, você sabia o que ela era realmente, enfim. Me conta se você estava por dentro desse assunto. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também precisam conhecer desse assunto. E é claro, se você quiser ajudar ainda mais o canal, pense em se tornar membro, nós temos 2 categorias de membro, ou então compre alguma coisa pela Amazon. Ó, tem coisa em promoção essa semana lá.
Então dá uma clicada aqui no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário e aí você escolhe o que quiser. Você comprando pelo meu link, você está ajudando também diretamente o canal. E se você gostou muito desse vídeo, mas muito mesmo, deixa um valeu demais. É só clicar nesse coraçãozinho com um cifrão aqui embaixo. Tem um like, dislike, comentários, puxa pro ladinho assim, ó, que você vai achar um coraçãozinho com cifrão, escolhe um valor lá e manda pra gente aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana, até mais. Tchau, tchau.